aqui edificado, vivos no Espírito, santos no Senhor e firmes na fé, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meu povo. Vamos falar sobre como Jesus lidou com as tradições antibíblicas e extras bíblicas do seu tempo, tá? E o texto que nós vamos usar é um texto bem conhecido, que é o texto de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo 2. Hoje nós vamos ficar só em 2 versículos, tá? A lição toda vai ser em 2 versículos só. Marcos, capítulo 2, versículo de número 21 e versículo de número 22. Acharam aí? Diz assim o texto, ó. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica maior ainda o rasgo. 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo vai romper os odres. Tanto que se perde o vinho, como também os odres. Mas põe vinho novo em odres novos, tá? Então, é um texto bem conhecido, apesar de pouco pregado, mas quando Jesus ele está falando essas 2 pequenas parábolas, tá? São 2 pequenas parábolas que ele está dizendo aqui. Ele está confrontando aquilo que os fariseus estão questionando ele acerca do jejum, tá? Esse é o contexto. Os fariseus questionam Jesus e os discípulos acerca do jejum, perguntando por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Né? Jesus dá aquela resposta, o noivo ainda está com ele. Lembra que eu expliquei para vocês algumas aulas passadas? O noivo ainda está com eles e como que eles vão jejuar, sendo que o noivo está com eles. Mas quando o noivo for tirado, assim agora eles vão jejuar. E Jesus agora, ele dá esse ensinamento em forma de parábola, mas o que ele quer combater aqui é a religiosidade e a tradição dos fariseus, tá? Quem se lembra aqui quem eram os fariseus? Quem eram os fariseus na época de Jesus? Quem que eram esses homens? Eram mestres das leis, sim? Então, lembra, os fariseus, ó, eu vou fazer uma comparação para você nunca mais esquecer, tá? Mas não leve essa comparação tão a sério assim. Os fariseus eram os professores de hoje, seria eu. Tá? Mas não leve tão a sério assim. Não leve tão a sério, no sentido da função, tá? Os fariseus tinham a função de explicar a palavra de Deus para o povo, que é a minha função, tá? Então, era de um mestre da lei, um mestre das escrituras sagradas. Essa era a função de um fariseu. Também, tem as 2 coisas que é o que eu vou tratar agora. Eles, quando eles explicavam e eles ensinavam, eles não ensinavam somente o Antigo Testamento, que era o que eles tinham na mão, que era a lei de Moisés, os profetas, os livros de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel, Salmos, não. Eles explicavam também e falavam que Deus tinha dado 2 escrituras. Uma estava escrita, que é a Bíblia que nós temos hoje no Antigo Testamento, e a outra eles chamavam de tradição oral. Deus não deu por escrito, Deus deu só por fala. E foi passando de geração em geração. Só que qual é o problema? É que essa tradição que eles chamavam de tradição oral, por ser algo que não estava escrito, então quando ia passando de pessoa para pessoa, cada mestre da lei iria reinterpretar e acrescentar alguma coisa a ela. Então imagina, eles estavam com essa tradição oral desde o ano 450 a.C. Então, 450 anos, essa tradição foi passada de boca em boca, pessoa por pessoa, e foi sendo acrescentado, modificado, rebatida. Então, imagine a bagunça que era essa tradição que eles chamavam de tradição oral. E eles eram muito tradicionais, tá? Eles eram extra-tradicionais. Então, eles levavam essa tradição oral tão a sério quanto a própria Bíblia Sagrada, tá? E isso não é novidade para nós. Tem muitas pessoas que também levam a tradição da igreja tão a sério quanto a Bíblia Sagrada. Então, o que os fariseus faziam naquela época
é feito muito hoje por algumas pessoas que se dizem cristãs, tá? Elas não olham se a tradição está coerente com a Bíblia ou não, mas elas seguem rigidamente, cegamente a tradição, independente se a Bíblia falar o contrário que a tradição está dizendo. Esse era os fariseus, tá? Então, a gente tem aí o espírito dos fariseus até hoje permeando aí na vida de muitas pessoas na fé. E como que eles agiam? Como que era o dia a dia desses fariseus? Bom, eles eram homens que eles oravam muito. Aí você fala, caramba, Tarcísio, isso é ruim? Não, não é ruim. O problema é que eles oravam 3 vezes ao dia em público. E a intenção deles de orar em público era de demonstrar para as pessoas piedade. Eles não oravam para ter comunhão com Deus. Eles não oravam para ter relacionamento com Deus. Eles oravam para que as pessoas que enxergassem eles orando em público vissem nele alguém que tem um grande relacionamento com Deus. Entende? O fim da oração correta, bíblica, é Deus. Mas o fim da oração deles era demonstrar para os homens. O ato de orar estava correto, mas a intenção de orar estava errada. Entende? E nós podemos fazer muitas coisas corretas com intenções erradas. Para as pessoas, a gente vai ser muito crente, mas perante Deus que sonda a mente e coração, aí já não dá para você. Quando eles oravam para mostrar para as pessoas, o Senhor recebia essa oração? De forma alguma. O próprio A intenção deles não era para Deus, era para Exatamente. A prova de que Deus não recebia essas orações é que o próprio Jesus vai falar contra as orações deles lá em Mateus capítulo de número 6. Né? Antes de Jesus ensinar como orar, que é a oração do Pai Nosso, Jesus ensina como não orar. E ele cita os fariseus que oravam em praça pública, né, nos cantos da sinagoga, para que todo mundo veja. E Jesus ele repudia essa forma de oração, que é para demonstrar para os homens algum afeto de piedade, tá? Fica como exemplo. tem que ser verdadeiramente para Deus ouvir. Exato, exato. Não que o homem saiba que seja para demonstrar. Mas só que também tem um fator de erro que, às vezes, pelo fato de isso ter acontecido com eles, às vezes as pessoas têm uma liberdade, um jeito de fazer. Sim. Deus conhece o coração, mas as pessoas também têm uma mente ruim de que tudo está vinculado a essa conduta dos fariseus. Exatamente. Existe uma interpretação, vamos supor. Tem irmão que ele pode levantar e sair orando aqui na igreja. E aí as pessoas vão achar, tá vendo? Ó, quer ser visto. Não é. Pra você ter noção, sabe qual foi a única pessoa que condenou a oração dos fariseus? Jesus. E por que ele foi o único? Ele era o único que conhecia o coração. Nenhum dos judeus, nenhum dos discípulos falaram nada contra os fariseus. O único que falou é Jesus, porque ele conhece além da ação humana, ele conhece a intenção. Então a gente tem que ter, isso é muito bem colocado, viu, irmã Isabel? Porque a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. É claro que algumas coisas fica clara que é farisaísmo, né? Tipo, o cara que fica inventando jargão para querer induzir você a dar glória a Deus. Ele não quer que você glorifique a Deus, ele quer que você reaja à mensagem dele. Então isso é claro que é uma forma dele sair daqui dizendo assim, você viu como o povo veio na mensagem? Entende? Então a gente consegue separar algumas coisas, mas algumas coisas a gente tem que se calar e falar, olha, se for de Deus, amém. Se não for, é ele, Deus, e já não faz parte da minha alçada. Né? Outra coisa que os fariseus faziam em público, eles davam esmola em público. Então, eles iam fazer uma doação de algum recurso financeiro para os pobres, eles faziam questão de fazer isso em público. Tanto é que nos tempos de Jesus, os pobres ficavam em lugares públicos. E os fariseus, quem se lembra? Bartimeu estava onde? Na estrada, à beira do caminho. O cego de nascença estava também lá perto do tanque. Tudo lugar público. O coxo estava na porta do templo. Eles ficavam em local público. Os fariseus, se aproveitando disso, eles iam com toda aquela pompa lá e faziam toda aquela cerimônia para entregar uma esmola para o pobre. A intenção deles não era ajudar o pobre, a intenção deles era demonstrar piedade. Existem alguns... Para aparecer. Existem algumas pessoas que eu conheço que eles entregam marmitex, né, nas madrugadas.
E eles fazem isso, né, com muita verdade e tal. Mas eu também já conheci pessoas que eles só entregavam marmitex para a igreja dele ter um título de olha como essa igreja é engajada na obra de assistência social. Entende? Então, os caras levavam lá 10 marmitex e tiravam 50 fotos, entende? Então, assim, o que eles queriam não era realmente ajudar o necessitado, eles queriam aparecer nas redes sociais com um tom de piedade. Então, existe o espírito do farisaísmo até hoje. Outra coisa que eles faziam jejuns, e o jejum que eles faziam era em dias específicos, que era nas quintas-feiras e nas segundas-feiras. E quando eles faziam jejum, o que eles faziam? Eles ficavam o dia inteiro jejuando, e eles apareciam, eles nem tomavam banho. Não se arrumavam direito. Para quê? Para aparecer fisicamente no rosto deles que eles estavam ali num ato de consagração, de piedade, de jejum, entende? Então, tudo o que eles faziam não era o intuito de fazer para Deus. A ação era correta, mas a intenção era errada. É por isso que, quando a gente fala de tradição, nem sempre a ação da tradição vai ser errada. Às vezes a tradição tem uma ação que é certa, ela faz o que é certo, mas ela induz as pessoas a ter uma intenção errada. Entende? E a gente vai se aprofundar nisso, calma. Está só no começo, tá? O objetivo de ser um fariseu é que, quanto mais eles demonstravam piedade, mais seguidores eles iam ter, e esses seguidores, pagavam pelas aulas, entende? Naquela época, hoje é o Instagram, né? Quanto mais você demonstra piedade, as pessoas vão querer te seguir no Instagram, vão comprar os seus cursos, não é assim? Só que naquela época não tinha Instagram. Então o que os fariseus faziam? Eles faziam esses atos públicos para demonstrar piedade, e aí vinha discípulos, porque naquela época era o discípulo que escolhia o seu mestre. Não era o Jesus, ele quebra esse paradigma, porque foi ele que escolheu os seus discípulos. Naquela época era ao contrário, eram os discípulos que escolhiam quem ia ser o seu mestre. E eles pagavam para isso. Então, os fariseus tinham muitos discípulos. E quanto mais discípulos eles teriam, mais grana eles iam receber, mais fama de piedosos eles iam ser, e por aí vai. Entendeu? Então, essa ideia também de demonstrar piedade para depois, no final, ganhar dinheiro com o povo de Deus, também não tem nada novo. O ser humano não mudou em nada, ele é o mesmo, tá? Não mudou em nada. Só que, veja bem, tinha um grande problema em tudo isso. Não era só essa religiosidade, mas essa tradição oral que eles falavam, que Deus tinha revelado para Moisés, que só eles tinham posse. Essa tradição oral trazia vários elementos que eram extra-bíblicos e contra as escrituras. Vou te dar um exemplo. Eles falavam assim que na tradição oral, eles deveriam pegar todo o seu recurso financeiro e transformar em korban, que é recurso de santidade consagrado a Deus. Então, todo o dinheiro dos fariseus, eles faziam o quê? Eles falavam que era consagrado a Deus. Só que tinha um problema. Tinha fariseu que tinha mãe passando necessidade, pai passando necessidade. E o que eles faziam? Deixava de ajudar o pai e a mãe para poder ter o recurso financeiro em posse dele, falando que aquele recurso financeiro era consagrado a Deus. E Jesus vai contra isso. Então, veja bem, eles acrescentavam coisas à Bíblia para tomar benefício próprio. E é sempre assim, tá? Eu vou falar de algumas tradições aqui boas e outras ruins, mas vocês vão ver que todas as tradições que são extra e antibíblicas são para benefício daqueles que a criaram ou daqueles que estão no poder. Nunca é para a glória de Deus, tá? Parece ser boa para a comunidade, mas É. a intenção vai vir retorno tudo para eles. Exatamente. É assim. Então, e Jesus, é por isso que eu gosto de Jesus, porque Jesus, além de mostrar que a sua mensagem era incompatível com a mensagem dos fariseus, ele combate os fariseus, mas combate com veemência, com força, tá? Só que veja bem, quando Jesus ele está falando aqui com os fariseus, essas duas parábolas, como eu falei no começo, são parábolas que ele quer trazer a incompatibilidade entre o ensino dos fariseus e o ensino de Jesus, que é o ensino do reino de Deus. Não dá para misturar as duas coisas. São duas coisas com um propósito totalmente contrário. O ensino dos fariseus, o propósito é de glorificar o homem. O ensino do reino de Deus e de Jesus, o propósito é glorificar a Deus. E aí Jesus usa essa primeira parábola. Qual é a primeira parábola? Ele fala assim, não dá para pegar
uma veste velha e remendar ela com pano novo. Ora, as roupas naquela época eram feitas de linho, algodão ou lã, tá? E o que eles faziam? Uma veste, quando ela era nova, as pessoas lavavam roupa naquela época também. Só que o que acontece? Você já chegou a lavar uma roupa e essa roupa encolheu na máquina? Naquela época acontecia muito. A pessoa tinha uma roupa, tá? E hoje a nossa roupa só não encolhe mais porque é a tecnologia que tem nela, tá? Então existe uma tecnologia na malha e tal, mas naquela época não tinha isso. Então a pessoa tinha uma roupa, ela lavava algumas vezes, aquela roupa naturalmente ela encolhia. Então era chamada de veste velha. Por que é uma veste velha? É uma veste que já foi usada muitas vezes e lavada também muitas vezes. O que acontecia? Essas roupas, as roupas no tempo de Jesus não era igual no nosso tempo, que a gente vai lá no Brás com R$100 e sai com o estoque cheio. Não, naquela época a roupa era muito cara. Então o que eles faziam? Rasgou uma roupa, eles colocavam um remendo nela. E remendo mesmo, não tinha problema nenhum. De aparecer aquele remendão aqui, ó, era a túnica, né? Não tinha problema nenhum, eles remendavam mesmo. Só que tinha um problema. Qual era o problema? Se você pegava uma veste velha, que ela já perdeu a elasticidade. Por quê? Ela já encolheu, certo? Perdeu a elasticidade. Se você colocasse um remendo novo no buraco dela, aquele remendo novo, uma hora ia perder a elasticidade e também ia encolher, não ia? Só que se ele encolher remendado em uma veste velha que já não tem mais elasticidade, o que iria acontecer? Ela ia rasgar. Jesus ele usa essa figura, que eles conheciam muito bem, dizendo que a veste velha era o ensino dos fariseus, a religiosidade dos fariseus, a tradição dos fariseus. E o que era o remendo novo? Era o evangelho. Então Jesus estava dizendo assim, ó, não dá para mim pegar a minha mensagem, o meu evangelho, e misturar com a mensagem velha e corrompida de vocês. Era como você pegar um pano velho e tentar remendar com um pedaço de pano novo. Quando esse pedaço de pano novo começar a mudar, ele vai causar uma ruptura, um rasgo maior. Até hoje é assim. Não, até hoje é assim. Eu sei que eu tenho que pegar já usado aqui em casa com a tonalidade, com o gasto. Exatamente. Para poder dar pelo menos um resultado positivo. Exatamente. E isso, essa questão do pano, é muito verdade, mas a questão que Jesus está querendo trazer espiritual é muito verdade também até hoje. Eu tenho vários testemunhos. Desses casos assim, eu tenho muito testemunho para dar, infelizmente. Que é o quê? É você chegar em um lugar onde lá eles falam de tudo menos do evangelho e você se propõe a falar do evangelho. E aí você vê que há um racha no lugar. Por quê? Algumas pessoas, elas ouviram o que você falou e identificou, não, isso é a verdade. Por que não fala isso aqui? E outras falam, não, mas eu quero o que falaram já para mim, que Deus vai me prosperar de qualquer jeito e vai me dar, isso vai acontecer, isso e aquilo. Então, assim, sempre quando o evangelho é pregado em um lugar onde as pessoas pregam qualquer coisa em nome de Jesus, menos a mensagem de Jesus, sempre vai haver um incômodo. Sempre vai haver um rasgo, uma ruptura, certo? E o que Jesus está dizendo é, a minha mensagem nunca vai ser compatível com uma mensagem de religiosidade tradicionalista que não leva em consideração a glória de Deus, que era a mensagem dos fariseus. Só que tinha um problema, né? Como a irmã Isabel deu o exemplo da costura, ninguém naquela época era doido o suficiente. Eu falei que as vestes eram muito caras, não era? Ninguém era doido o suficiente naquela época de pegar uma veste nova e cortar ela só para fazer um remendo. As vestes que era nova era intocável. Quando Jesus fala assim, ó, não dá para pegar parte do meu evangelho, ou seja, um pedaço da minha veste nova e colocar nas vestes velhas de vocês, não é só porque é incompatível e vai causar um rasgo maior, mas é porque a minha veste nova, o meu evangelho, a minha mensagem, não dá para ser mutilado. Vale muito para ser cortado. Assim como uma veste nova, vale muito para você recortar ela e pegar um pedaço dela e colocar numa veste velha, assim também é a mensagem de Jesus.
ela tem muito valor, não dá para você mutilar ela para tentar encaixar em determinado ambiente que não quer essa mensagem. Entende? Não tem como. E uma hora ou outra, tá? Eu vou dar um testemunho para vocês aqui, tá? Só não fala para ninguém. Tô brincando, pode falar, tá na internet. E aí, o que acontece? Eu já tive algumas experiências de eu ir fazer um trabalho de educação, né, em algumas igrejas. E o meu método de ensino é esse método. Eu abro o texto, explico o texto e aplico o texto. Pronto, é isso. Não tem rodeio. Não, é você sair daqui entendendo o texto. Esse é o meu método. E aí eu ensinando lá e tal, até então não tinha pegado em nenhum ponto que era uma doutrina errada da igreja, só que daí a diretoria da igreja falou assim, Tarcísio, ensina sobre esse assunto. Aí eu falei, você tem certeza? Tem. Só que esse assunto que eles pediram para me ensinar, eles eram totalmente equivocados biblicamente. Qual foi o resultado? Você já sabe, né? Daí eu falei, tá bom, então. Aí peguei lá e comecei a ensinar. Pá, primeira semana, e era 10 aulas. Pá. Chegou na 10ª aula, o povo, os líderes, né, já estavam querendo me arrancar minha cabeça já. Mas fazer o quê? Mas eles pediram. Você entendeu? Eles pediram. E assim, eu não vou adulterar o que o texto diz, eu vou trabalhar o texto, não tem jeito. Então, isso é muito real. Causa realmente essa ruptura, né? Só que, veja bem, ao mesmo tempo, Jesus, ele mostra uma coisa muito interessante. Tem muita gente que quer tentar fazer isso, né? Ele quer tentar pegar uma parte do Evangelho de Jesus, aí conecta com isso daqui e faz uma salada, tanto que o povo aceite, né? Você vai ver igrejas aí, que são igrejas que, a primeiro momento, você senta lá e fala, nossa, é uma igreja que crê nos dons, maravilha, eu também creio. Nossa, é uma igreja que, olha a ceia deles, eles fazem a ceia bonitinho e tal. Aí você vai em um culto, 2 cultos, 3 cultos. Quando você vai no 4º culto, aí o pastor faz a campanha do sal. Aí você fala, meu Deus, parecia uma igreja bíblica. Até que eles começaram a misturar, isso é chamado de sincretismo. É quando você mistura a verdade do evangelho com a verdade que o povo quer acreditar. E aí você chega no pastor, eu já tive várias experiências com isso, e fala, mas pastor, por que você aderiu a esse movimento? Aí ele pega e fala assim, Tarcísio, eu não creio que isso seja real, mas o povo crê. Eu preciso manter o povo. Eu já ouvi isso, tá? Eu tenho um amigo que ele era ex-apóstolo, aí a gente convenceu ele a sair do apostolado, virou pastor de novo, só que a igreja continua apostólica. E a gente buzinando na cabeça dele, buzinando, ele parou com as campanhas apostólicas dele. Só que o que acontece? Quando a igreja dele começa a esvaziar, ele faz o quê? Volta com tudo as heresias de novo. Entendeu? Até que chegou um momento que eu falei, eu já não prego mais lá, nem me chama mais. Ah, miséria, tá de brincadeira. Você entende? Então, assim, eles misturam. O que Jesus quer, ele não quer que as pessoas tentem fazer um remendo no evangelho. O evangelho é perfeito, não precisa disso. O que ele quer é que as pessoas aceitem as vestes novas. É por isso que Jesus, quando fala da nova criatura, né? Tem que se tornar uma nova criatura. Porque Exato. até mesmo você aceitando ele como Salvador, o seu velho não dá para andar junto, né? Exatamente. É muito difícil, né? Às vezes as pessoas falam assim, Tarcísio, vou te indicar numa igreja lá. Aí eu vejo o Instagram da igreja e falo, rapaz, você é doido da cabeça, não me indica lá não. Porque não vai dar certo. Porque o problema é assim, não, mas quem sabe eles mudam a visão. Eu falei, não existe. Deixa eu te explicar uma coisa. Não existe o conceito de reforma. Isso não existe, tá? Jesus não veio para reformar nada. Jesus veio para dar vestes novas. Não é reformar, é regenerar. É mudar tudo. Não é simplesmente colocar umas coisinhas no lugar. E até o conceito de reforma, vocês já ouviram falar aqui da reforma protestante, sim ou não? A reforma protestante é a reforma que não teve reforma. Vou te explicar o porquê. Na época, existia a igreja católica, certo? Não existia a igreja evangélica. Martim Lutero, que era um monge católico, professor de teologia, agostiniano, o que ele queria fazer? Ele tentou fazer uma reforma. Ele escreve 95 teses, cola na catedral de uma igreja, certo? Perto de uma época festiva. A catedral da igreja era como se fosse
o jornal da época, tá? Hoje você quer ver uma notícia, você liga lá o Jornal Nacional. Naquela época eles queriam ver uma notícia, eles iam na catedral da porta da igreja. E ele cola lá as 95 teses contra a Igreja Católica. A intenção deles era a Igreja Católica ver aquilo, se conscientizar e transformar uma reforma, mudar os pontos antibíblicos que tinha na igreja. Isso aconteceu? Claro que não. Houve um racha. Qual foi o racha? Aquele povo ficou sabendo das verdades que Lutero colocou lá, se revoltou contra a Igreja Católica e formou uma nova igreja chamada Igreja Luterana. Então não houve reforma. O que a gente chama de reforma, na verdade, não foi uma reforma. O que a gente chama de reforma, na verdade, foi um racha que teve, que transformou-se em um novo movimento. Não teve nada de reforma. A Igreja Católica continuou com as heresias, vendendo a coxa de Pedro, vendendo o dedo de Paulo, continuou com a mesma coisa, entendeu? E criou-se um novo movimento. Então, não caia nessa ideia de reforma. A gente fala a expressão reforma porque foi uma expressão que ficou na história, mas não existiu reforma, tá? Porque Jesus ele não vem trazer reforma. Quando Jesus vê uma coisa errada, ele cria um racha e traz agora um novo movimento de vinho novo e de veste nova também. Porque Jesus sabe o quanto o homem resiste quando ele ouve falar assim, ó, tá errado o que você crê. Como assim? Tá errado. Olha o que a Bíblia diz. Não, mas eu faço isso há 20 anos, mas você erra então há 20 anos. Ninguém aceita. Eu nunca encontrei uma pessoa, um ser humano, que aceitou. Já teve gente que me pagou consultoria. E na consultoria eu falei, o que vocês fazem tá errado. Ele aceitou? Não aceitou. Mas deu certo errando. Então, alguns não sabem, mas mesmo você mostrando, eles não querem mudar. Não querem mudar, entende? Então, assim, é uma coisa assim muito doida, né? Eu, quando era mais jovem, ensinador, né? Eu tinha muito essa ideia, nossa, eu vou mudar o mundo, meu Deus. Quando eu começar a ensinar a Bíblia na igreja, o negócio vai... Não aconteceu nada, filho. Tá? Não mudei em lugar nenhum. Muito pelo contrário, me mudaram de lá, né? Dos lugares. Porque eles não me ouviram. Exatamente. Então, quer dizer, é alguém que o próprio Deus sabe, não vai mudar de ideia. Não muda. Eles não me ouviram. Mas eu tenho compromisso de que depois não tenho culpado. Eles não querem mudar. Eu vou te dar outro exemplo, tá? Na história da igreja, outro exemplo. O nascimento do movimento pentecostal foi um nascimento de racha e não de reforma. Daniel Berg e Gunnar Wing, lá em 1911, eles estavam dentro de uma igreja batista. Vocês já ouviram falar dessa história? Eles estavam dentro de uma igreja batista e começaram a orar, induzindo o povo a orar em línguas estranhas, a ser batizados no Espírito Santo. Qual foi o resultado? Eles foram expulsos da igreja. E aí, lá na casa de uma irmã chamada Celina de Albuquerque, ela foi batizada no Espírito Santo, com dom de línguas, depois outros irmãos foram batizados também. Então não houve reforma, a Igreja Batista continuou do mesmo jeito. Eles tiveram que rachar com o movimento e criar outro movimento que é chamado hoje Assembleia de Deus. Entende? Então, assim, essa ideia de reforma, você vai ver que nunca vai acontecer. Não tem um exemplo, eu queria ter, mas não tem um exemplo na história da igreja de que houve realmente uma reforma. Alguém se levantou falando das Escrituras, expôs todos os pontos negativos e a liderança falou, tá bom, vamos mudar. Não teve. Não teve, infelizmente. Tá? Por que não teve? Porque a palavra de Jesus ela é verdade. Quando Jesus fala assim, ó, não dá para pegar um pano velho e remendar com um pano novo, ele não estava falando só para os fariseus, mas o que ele estava falando servia para nós também. Então, o que Jesus está dizendo, não dá para pegar uma doutrina errada e misturar com a doutrina do meu evangelho, isso serve para todas as gerações, tá? Agora vamos afundar um pouquinho, tá? Quando a gente fala de tradição, tá? Eu não quero que fique na mente de vocês uma expressão negativa, sabe? Somente sobre tradição. Porque existem tradições que são boas. Só que tem uma questão aqui que é bem delicada. Tem tradição que ela é boa, porém, dependendo de como ela é ensinada, ela pode se transformar em algo ruim. Vou te dar um exemplo, ó.
Vocês já viram aquela gola branca? Aquelas batas, tipo de padre? Não tem a gola branca aqui, ó, no pescoço? Você sabia que essas batas não é da Igreja Católica? Os primeiros a usar foram evangélicos. Sabia disso? Foram os reformados. Eles foram que cunharam essa bata, né? A Igreja Católica, na verdade, copiou dos protestantes. E por que é tudo preto, a bata, e só tem uma golinha aqui branca? Sabe por quê? Porque eles estavam dizendo que quando o ministro vai pregar o evangelho, todo o seu eu tem que ser anulado. Por isso que é preto. Preto é o quê? É básico, não tem destaque. E a única coisa que precisa destacar é a pureza da palavra que vai sair da sua boca. Entende? Então é por isso que a bata é preta e aqui no meio só tem aquela tirinha branca. É como se ele dissesse assim, a palavra que sai da boca do ministro, coerente com a Bíblia, ela é santa, ela é pura e ela é digna de aceitação. Por isso que aqui no lugar do pescoço é branco. Tá? Só que isso daí é legal, é didático. Então, quem olha uma pessoa que tem esse entendimento, olha uma pessoa pregando, ela fala, nossa, olha, tá vendo? Ele está usando aquela roupa para mostrar que ele está num momento de transmitir a palavra que é santa, a palavra que é pura, a palavra que é consagrada de Deus. Isso é legal, didaticamente. Porém, se o pregador, mesmo com essa bata, com essa gola branca, começar a falar um monte de coisa que não tem a ver com a Bíblia, e as pessoas olhar, não, mas ele está de bata. Ele não pode falar mentira. Isso já é tradicionalismo antibíblico. Deu para entender? Então, ele usar aquela roupa não faz mal. Didaticamente, é legal. Para as pessoas entenderem que a palavra que ele está pregando é santa. Só que se a palavra que ele está pregando não for realmente a palavra de Deus, as pessoas têm que abandonar o traje que ele está usando e entender que aquilo que ele está falando não é a verdade. Vocês entendem? Exatamente. Vou dar outro exemplo para vocês de tradição, que também é uma linha bem delicada. Ora, lá nos anos 60, homem barbudo era considerado homem vadio, homem vagabundo, homem barbudo, revolucionário, homem que não gostava de trabalhar, homem que era sindicalista. Então, tinha uma ideia negativa de homens barbudos. E os homens barbudos, naquela época, não era barbudo igual eu aqui, ó, que faz na régua. Ó. Era aquelas barbas meio estrambelhada, né? Meio estrambelhada. Hã? Eu não ia falar, mas já que você falou. E aí, o que acontece? Ó, veja bem, ó. O que acontece? No meio militar, era inaceitável o homem usar barba. E o que aconteceu? Vários pastores, ministros da Assembleia de Deus vieram de meios militares. Tem vários, não tem nenhum nem dois, vários. Principalmente no Rio de Janeiro. Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, lá os pastores antigos era tudo ex-sargento, coronel, capitão, tudo militar. Então, os caras pegaram essa ideia da sociedade, militar sem barba e barbudo vagabundo, e o que eles fizeram? Implantaram isso na igreja. É proibido na igreja usar barba. Entende? Por quê? Realmente, naquela época, se um irmão chegasse na igreja com aquele cabelo muito doido, sabe, com a barba toda esfarrapada para o lado, as pessoas, até da sociedade, iriam ver uma pessoa entrar na igreja daquele jeito e ia falar assim, nossa, olha o irmão da igreja. É como se hoje visse uma pessoa entrar aqui na igreja sem camisa, no culto de domingo. Você entende? E aí imagina a pessoa com a camisa do Corinthians aqui no pescoço, sem camisa, o short mostrando metade da cueca, de chinelo entrando aqui no culto de domingo. Ia pegar bem ou mal para a igreja? Mal, você entende? Então, naquela época, eles interpretavam assim. Naquela época, até os homens, a São Paulo era chamada de Cidade da Garoa. Então, todos os homens usavam terno. Pega os vídeos dos anos 60. Todo mundo usava terno. Todo mundo usava terno e gravata. Era normal. O sapateiro que escovava sapato na esquina usava terno. Você entende?
Então, assim, isso foi colocado como padrão na igreja. Naquela época, essa tradição cabia, mas hoje já não cabe mais. E aí, quando você não tem esse entendimento que a sociedade mudou, que quem usa barba não é mais vagabundo, quem tem cabelo black não é desleixado, muito pelo contrário. A gente tem um barbudo e um cabelo black aqui, ó, que beleza. Ó. E a gente é crente, é ou não é, Davi? A gente é crente. Então, veja bem, essa ideia já não cabe mais hoje, entende? A ideia, ó, que nem a gente está na nossa igreja aqui. A nossa igreja tem ar-condicionado, graças a Deus. Mas quando eu vou pregar numa Assembleia de Deus, que está um calor de 30 e poucos graus, que não tem ar-condicionado, e os caras falam assim, quem te chama ainda fala assim, ó, irmão, tem que vir de terno e gravata aqui. E aí, meu? Você entende? Aí você frita, sentado, sem se mexer. Você entende? Por quê? Por causa da religiosidade, tradicionalismo. Então, quando a tradição ela vira empecilho para viver o evangelho, ela vira um acréscimo, como se a Bíblia pudesse e precisasse de acréscimos para que ela viesse ser vivida. Quando acontece isso, isso é doutrina de fariseu. Você entende? Isso é doutrina de fariseu. É o fardo pesado, né? Acaba se tornando aquele fardo pesado que Deus já tirou. Exatamente. Não colocar mais, né? Vou te dar outro exemplo agora, outro exemplo. As pessoas que julgam quem ora em pé ou sentado na igreja. Eu, Tarcísio, estou falando de mim, 99% das minhas orações são de joelho. Eu aprendi isso na tradição das Assembleias de Deus. Porém, não é porque eu tenho essa tradição que eu vou julgar uma pessoa que ora sentada ou ora de pé. Isso é tradição, não é regra. Jesus orou de pé, Jesus orou prostrado, ele orou de tudo quanto é jeito, filho. E os judeus, na maioria das vezes, eles só oravam prostrado quando a causa era muito, muito urgente. A maioria das orações judaicas eram de pé. Então, não é bíblico que você só tem que orar se for de joelho. Não, isso é uma tradição. É legal a gente seguir essa tradição? Pô, eu acho legal no sentido de que, quando você está orando de joelho, nenhum indivíduo vai querer conversar com você. Agora, se você ora sentado, vai vir, sempre tem aquele atribulado que quer puxar assunto, né? No meio da oração. Mas de joelho, ninguém vai querer te encher o saco. Certo? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a consciência de que se a gente vê alguém orando, não de joelho, mas sentado, ele está orando tanto quanto você. Não é porque você está de joelho que você é mais santo, ou que Deus está mais perto, ou que Deus está mais propício a de ouvir a tua oração. Vocês entendem isso? Então, essa tradição, a tradição de orar de joelho, é até didática no sentido de se humilhar perante Deus, mas não é porque você está de joelho que você está se humilhando mais do que quem está sentado. A Bíblia não mostra e não tem parâmetros para isso. Não tem nenhum parâmetro. Então, assim, quando a gente entende isso, a gente consegue ter maturidade para identificar, pô, essa tradição aqui de orar de joelho é legal, eu vou seguir, não tem problema algum. Mas eu respeito também quem não segue. E tem uma espiritualidade tão boa quanto a minha, entende? É maturidade para viver em comunhão. E é isso que está faltando muito na igreja, né? Quando a gente leva isso a rigor, tá vendo aquele irmão ali? Ixi, vou nem considerar ele obreiro. Nunca vi ele de joelho. Não é obreiro, não. Esse não é crente, não. Isso é tradição extra-bíblica e antibíblica. Isso é doutrina de fariseu. E aí, aonde Jesus fala, não dá para pegar essas tradições e misturar com o meu evangelho. Não dá para pegar um pano velho, uma roupa velha, e misturar com um pedaço de pano novo. Não tem como, tá? Pode. Aquelas igrejas americanas, Chucre, né? Church. Eles falam muito igual a Assembleia fala, mas a maioria usa chapéu, comendo na igreja. Você acha isso correto? Não é um desrespeito com a igreja? Então, quando fala de cabeça descoberta, né, ou cabeça coberta, na Bíblia, que fala relacionado a ser uma honra ou desonra, né, ali está falando de uma cultura do Oriente Médio,
Deus não está falando de uma coisa que é mais ou menos assim. Existem leis que são normativas. O que é lei normativa? É aquela lei que vai servir para o resto da vida. Honrar o pai e a mãe? O resto da vida. É princípio. Agora, existem leis que Deus deu no Antigo Testamento que são leis relacionadas à cultura que eles viviam, certo? Vou te dar um exemplo. Ó. Lá em Levítico 19, fala que o homem não deve raspar a extremidade da barba. Só que fala que não deve raspar nem a extremidade do cabelo. Se for assim, eu tô com a barba, certo? Então tô bem, mas no cabelo eu tô em pecado. Entendeu? Então, assim, e o Davi tá bem no cabelo e tá na barba, tá em pecado. Então, veja bem, ali era relacionada à cultura da época, tá? Então, essa questão de cobrir a cabeça, tá? Era também relacionada à cultura da época. Não era algo normativo, não era princípio que vai ser levado para o resto da vida, tá? Em todos os períodos. Então, quando a gente vê assim uma pessoa usando boné, e a gente fala assim, mas daí não é crente não, Deus não está ouvindo não. Meu Deus, o cara está pregando de boné, que absurdo! Isso é religiosidade. Entende? Eu sei que é muito difícil quando a gente é educado em uma tradição. É por isso que Jesus batia forte, né? Você está entendendo por que Jesus batia forte na tradição? A gente está muito vinculado à educação que nós recebemos. A forma com que o meu pai me ensinava era autoridade diante da autoridade que você se apresenta. Sim. Porque quando você se apresenta diante de um juiz, existem regras que você não pode quebrar, porque é um juiz, é uma autoridade superior. Sim. Agora, quando Deus, como uma autoridade, também foi o que meu pai me ensinava, você tem que saber se apresentar diante dela. Mas aí é que tá, ó, olha como a gente enxerga Deus. A gente enxerga Deus como juiz, aí outros enxergam Deus como um soberano, tirano, mas olha como Deus se apresenta no Novo Testamento. Pai. E perante seu pai, se apresenta como? Eu também tinha muita regra. Você entende? Então, mas é por causa do... É uma educação. Que nem hoje nós temos que... É difícil. Mas assim, você mudar, você fala assim, eu não vou seguir essa prática. Tudo bem. Eu nunca preguei de boné. E nem vou pregar de boné. Mas não é porque eu não vou fazer que eu vou julgar as pessoas. Eu já fui em N lugares pregar que estava lá o baterista de boné, o guitarrista de boné, o pastor dirigindo o culto de boné, e eu não estava nem aí. Eu preguei, foi benção, foi top. Então, assim, a gente não tem que levar em consideração. Eu sei que é difícil, porque quando a gente fala... É por isso que lembra que Jesus fala, olha, não dá para pegar um pano velho e remendar com um pano novo. O que Jesus está dizendo é, você precisa de uma mudança. É mudar a mentalidade, a ponto de você ter maturidade, de olhar e falar assim, olha, eu não vou seguir isso. Até porque a gente tem gosto. Mas eu não vou julgar quem segue, porque eu só julgo aquilo que a Bíblia julga. Aquilo que a Bíblia não julga, eu posso não concordar, mas não é motivo de eu desmerecer o próximo. É que nem quando o Paulo também fala aquela passagem sobre se comportar diante do mais fraco. Porque eu vejo que é dentro desse contexto. Porque assim, você vai, de repente, você é tão religioso, tão crente, que você vai matar o que não entende Sim. da sua maneira. Paulo é um grande apóstolo, mas ele, no meio de um povo menos entendido, ele também agiu. Ele deixava... na dificuldade do povo. E essa tradição, a religião, a religiosidade sempre foi um problema. Sempre. Teve um homem na história da igreja, logo quando a igreja tinha se livrado do catolicismo, estava indo tão bem a igreja, aí houve um cara na Suíça chamado Zwinglio, e ele falou assim, ó, pode tirar todos os instrumentos, vai todo mundo cantar a capela. Porque ele acreditava que os instrumentos era algo demoníaco. E você acha que esse cara não conhecia a Bíblia? Ele lia a Bíblia no grego e no hebraico, filho. Ele conhecia muito. Só que a mentalidade religiosa fazia com que ele condenasse e endemonizasse os instrumentos. Então, assim, isso é uma guerra milenar, tá? Não é por isso que hoje eu não entro nesses tipos de debate. Se eu estou na Assembleia de Deus, eu ajo como assembleano. Se eu estou na church, eu ajo igual eles. Se eu estou na presbiteriana, eu ajo igual eles. Porque o que eu quero é que o evangelho seja pregado, filho. Eu não quero saber disso. Quem fica
pregando tradição, que se vire com Jesus depois. Eu vou pregar é o vinho novo, é a veste nova. Também é tradição, aí já é uma tradição que também é uma interpretação equivocada que virou tradição, né, na congregação cristã do Brasil. Infelizmente, né? Infelizmente. É triste isso. É triste porque essas tradições, elas geram rachas no meio do povo de Deus. Elas não geram comunhão, pelo contrário, elas geram julgamentos exacerbados entre os próprios irmãos. Então, mas a tradição, mas quando a gente fala de tradição, é sempre assim. É sempre assim, você fala que eu cumpro, mas o problema não é você cumprir o que você acredita ser bom, é você querer impor sobre os outros aquilo que você acredita ser bom e não tem coerência bíblica. Só que eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Jesus, ele seguiu algumas tradições da sua época, sabia disso? Jesus ia nas sinagogas aos sábados, isso era tradição. Não onde que está na Bíblia que você tem que ir na sinagoga aos sábados. Era tradição. Jesus, ele cumpriu todas as festas judaicas, que era uma tradição também. Olha, era uma tradição ir no sábado e era uma tradição não curar no sábado. Então ele fazia uma e desfazia outra. Isso que eu vou falar depois. Eu estou falando aquele cumpria, agora depois eu vou falar as que ele não cumpria, né? Só que veja bem, ó, Jesus entendia que o vinho era algo importante para um casamento. É por isso que ele transforma a água em vinho. Ele sabia que na tradição dos judeus, se faltasse vinho na festa, era uma desonra para os familiares, era uma desonra para a noiva, para a família da noiva. Então, o que ele faz? Corroborando com a tradição, para que o noivo não ficasse mal, ele transforma a água em vinho. Jesus não transforma a água em vinho simplesmente para o povo não ficar com a boca seca. Não! Ele sabia que havia toda uma tradição por trás do vinho. Então ele não queria que o noivo ferisse a tradição. Então olha como que Jesus respeitava as tradições. Só que quando essas tradições colocavam em xeque a verdade do reino de Deus e do evangelho, Jesus era o primeiro a quebrar a tradição. A tradição dizia que um homem não poderia conversar sozinho com uma mulher. Só que Jesus queria salvar milhares de pessoas em Samaria. Então, dane-se a tradição. Ele vai lá no poço de Jacó e fala com a mulher samaritana sós. Porque era mais importante ganhar Samaria para o reino do que cumprir uma tradição. Você entende? Quando a tradição entrar em choque com o evangelho, descarte a tradição. Fica com o evangelho. Outra coisa, Jesus sabia que a tradição machista da sua época falava que era uma desonra um homem ser mantido por mulheres. Só que Jesus queria mostrar que o reino dele era um reino inclusivo, que as mulheres tinham lugar. Então, quem ele deixa financiar? Todo o ministério dele foi financiado por mulheres, quebrando a tradição. Outra coisa, Jesus sabia que toda festa digna tinha que ter... Isso é uma regra, já é uma lei, né? As mulheres têm que bancar os maridos. Aí já é... Aí já é cigano, né? Cigano que é assim. Aí, ó, veja bem, ó, uma outra coisa, ó. Jesus sabia que na tradição da época, todo lugar público tinha que ter talhas de purificação, onde as pessoas iriam passar, antes de entrar naquele lugar, iria purificar as mãos, alguns purificavam até os pés, para poder entrar naquele lugar público. Essa era a tradição. E deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus entrou no casamento em Caná da Galileia, certamente ele cumpriu a tradição lavando as mãos e provavelmente os pés. Os discípulos, os 5 que estavam com ele, também lavaram as mãos e lavaram os pés. Eles cumpriram a tradição para entrar na bodas de Caná da Galileia, no casamento. Só que quando ele já estava no casamento, surgiu uma necessidade dele transformar água em vinho, demonstrar o símbolo da redenção e mostrar para os seus discípulos que ele era Deus. Então o que ele faz? Pega as talhas da tradição, transforma em vinho e serve para o povo. Dane-se a tradição. O que importa é o povo entender que eu vim para pegar aquilo que era impuro, que eram as águas que estavam nas talhas, e transformar através da redenção do meu sangue. Era essa a mensagem. A mensagem foi maior do que a tradição. Outra tradição que a irmã Isabel falou, curar no sábado.
Não podia fazer nada. Curar era um ato que era feito pelos curandeiros, ou até mesmo pelos médicos da época, que não poderiam trabalhar no sábado. Só que para Jesus vale mais uma vida do que cumprir a tradição. Então, hã? Não, os adventistas estão perdidos mesmo. Hã? Não, os adventistas veio bem depois. Mas, comer com os publicanos, tradicionalmente, era um erro. Porque os publicanos eram quem? Eram pessoas que eram traidores da pátria. Porque eles cobravam impostos dos seus próprios compatriotas. Imagina. Tipo, não vou falar o nome dele, não. Só que o que Jesus vai fazer? Jesus vai comer com os publicanos. E a Bíblia diz que ele não come só com os publicanos. É publicanos e pecadores. Pecadores ali geralmente é interpretado por pessoas da vida. Ou mendigo, ou prostitutas. Ele quebra a tradição para trazer o evangelho. Então veja bem, entenda. Seguir uma tradição é errado? Não. Mas se essa tradição for um empecilho para o evangelho, largue a tradição e viva o evangelho. Deu para entender? Eu cumpro todas as tradições. Esse mês eu vou pregar numa igreja presbiteriana. Cumpra a tradição. Não vou ir muito para o lado, nem muito para o outro. Vou pregar tranquilo, igual estou ensinando aqui. Vou seguir a tradição deles. Se eu for pegar numa church, eu uso a linguagem deles, prego na tradição deles. O que importa é o evangelho. Agora, se eles chegarem assim e falar assim, Tarcísio, você não pode pregar sobre esse tema, aí, meu filho, aí que eu prego no tema mesmo. Porque assim, eu trabalhei numa empresa que Deus me colocou lá e ele me disse, tem algo contigo lá. E essa patroa, ela era espírita. E toda sexta-feira eles faziam um encontro do espiritismo, que era na mesa do café da manhã. E era uma tradição toda sexta-feira. E ali tinha uma mensagem. Só que o Senhor mandou eu participar. Olha aí. Ele me colocou naquela mesa. E tinha uma pessoa crente que ela falava, não, mas isso é oferecido a ídolos. Eu falava, bom, Jesus sabe disso. Se ele me mandou, então vou ficar com aquilo que ele me mandou. Então eu estava quebrando, para mim, era uma tradição que não pode. Nós sabemos que não pode, a gente sabe que era um ritual oferecido a ídolo. Mas o Senhor mandou eu ficar no meio. Sim. E eu fui no meio. E foi estando no meio que Deus fez com que pudesse quebrar aquele ciclo vicioso e resgatar algo que ele tinha ido. Exatamente. Então, se eu fosse ignorante de não querer comer, eu falei para eles, é sacrifício. E para mim é dessa farta. Estou sentando toda sexta-feira, vou comer e glória a Deus por isso. E Deus resgatou a pessoa. Para você ver. Casou com meu sobrinho. Com seu sobrinho ainda? Casou com meu sobrinho. Olha. Tá vendo? E se tivesse seguido os tradicionalistas, os religiosos? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado. E aí, essa é a primeira parábola. Jesus agora fala uma segunda parábola. Versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o velho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe o vinho novo em odres novos. Bom, o vinho novo, ele tinha algumas questões que são bem interessantes. Por quê? O vinho novo ele ainda não tinha sido fermentado. E quando ele era fermentado em um lugar fechado, ele expandia com gases, né? Micropartículas. Então, o vinho novo, ele é conhecido por ele ter uma transformação. Ele é algo ativo que transforma e expande. Grava isso, ó. Vou até anotar aqui, ó. Ó, ele é ativo. Ih, meu Deus do céu, peguei bem o canetão que não tá pegando. Ele é ativo, ele transforma e ele expande. Tá? Esse é o vinho novo. Então ele é ativo, ele transforma e ele expande. Só que para ele ter essa ação aqui, ele precisa estar em um lugar que tem flexibilidade. Tá?
E geralmente onde eles colocavam o vinho novo? Eles colocavam em um odre. O odre era como se fosse uma espécie de garrafa térmica feito com pele de carneiro ou de cordeiro ou até mesmo de ovelha, tá? Ou até mesmo de cabra. Então eles colocavam na pele, dentro da pele desse animal, então ficava como se fosse uma garrafa térmica, tá? E o que acontecia? Quando ele começava a passar pelos processos de fermentação e de sair esses gases, ele era algo ativo, transformador e que expande. Ele ia expandindo aquela garrafa térmica feita com a pele do animal, e aquela garrafa térmica ela ia expandindo, 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 até que a pele ficava esticada, tá? Isso era o efeito do vinho novo. A garrafa térmica, a pele do animal, tinha que ser uma pele nova também. Porque se fosse uma pele velha, uma garrafa térmica velha, quando o vinho novo fosse expandir, ela ia rasgar. E aí ia perder tanto a garrafa térmica, quanto também o vinho ia cair no chão. Então, quando Jesus fala assim, olha, vocês têm algo em vocês, o ensino de vocês, a doutrina de vocês é rígida. Não tem como expandir, não tem como mudar, não tem como transformar, não tem como transformar de forma ativa. Se eu tentar colocar e misturar o meu evangelho com a tradição dos fariseus, tanto vai se perder a minha mensagem, quanto a sua tradição vai ruir. Não tem como, vai perder os dois lados. Entende? Isso daqui é muito sério. Isso está vinculado com aquela palavra que fala de não lançar semente de porcos? Também, e não dê aos cães as coisas santas, exatamente. Exatamente, porque tem coisas, e isso eu aprendi na prática, batendo muito cabeça, tá? Muita cabeça. Porque eu achava que eu poderia transformar. Eu achava que eu poderia mudar. Eu estava num ministério, teve uma época que eu estava num ministério que era um ministério grande, era a Assembleia de Deus pioneira no estado de São Paulo, foi a primeira Assembleia de Deus no estado de São Paulo, e eu estava galgando patamares grandes lá, cheguei a fazer reunião com o pastor presidente, sabe, aquela sala luxuosa, e eu achando que eu ia mudar alguma coisa. No final, filho, fez um complô lá, me jogou de escanteio, quis nem saber de nada. Você entende? Então, assim, não dá. É por isso que você tem que preservar lugares onde tem vinho novo e pessoas flexíveis para ser transformada pelo vinho do Evangelho. Aonde tem pessoas inflexíveis, é muito difícil você mudar. Porque talvez essas pessoas nem cristãs sejam. Elas são pessoas que são fãs de Jesus. Elas não são discípulos de Jesus. Tem uma grande diferença entre um fã e um discípulo. Elas gostam de Jesus, mas elas não gostam daquilo que Jesus manda elas fazerem. Então, essas pessoas, elas nem conheceram a fé. Ou conheceram uma fé totalmente corrompida. E não dá para mudar a cabeça dessas pessoas. Exatamente. Só dá para mudar se Deus vir com um avivamento. Quando Deus vem com uma transformação mesmo. Aí é uma obra super soberana do Espírito Santo, tá? Só com avivamento. Tem coisa que é só com avivamento. Só que, veja bem, ao mesmo tempo, nós temos que tomar cuidado para que a gente não venha a ser um odre velho nunca. Nós temos que ser um odre que se renova. Sempre que o Evangelho quiser expandir, transformar, nos mudar, a gente está disposto. Nós temos que ser flexíveis. Tá? Se a gente não for flexível, a gente vai ter um grande problema. Por quê? Porque a internet já foi vista como algo do diabo anos atrás. Só que agora a internet é palco para o anúncio do Evangelho. Eu estou falando para vocês aqui, e nós estamos aqui em menos de 10 pessoas. Mas o corte que eu fizer aqui alcança 1000 pessoas. Você entende? Então, a internet ela é um potencializador muito grande para o Evangelho. Só que antigamente era vista com maus olhos. Então, quando a gente tem essa transição de mundo, se a gente não mudar a nossa mente à luz do Evangelho, se a gente não ser um odre flexível, a gente vai ser um empecilho para que o Evangelho avance. Tanto é que aquele país que está matando os cristãos, se eu não me engano,
Não, China, uma coisa assim, tem aquele nome lá bem poderoso, coreano lá. A Coreia do Norte. Coreia do Norte. Aquele lugar lá, quer dizer, muita gente não está conseguindo isso. Sim. Mas eles agora estão controlando o celular. Por quê? Porque eles sabem que é um veículo que a mensagem faz chegar. Exatamente. Então, assim, E para vocês verem uma coisa, ó, quando a gente fala de tradição, está surgindo uma nova tradição, tá? As tradições antigas já estão atrapalhando a gente há anos, mas estão surgindo tradições novas que vão atrapalhar mais ainda a gente no progresso do Evangelho. Vou te dar um exemplo. Agora nós temos a nova tradição que é a igreja ideológica. Então, aquela igreja, ela é bolsonarista. E essa igreja, ela é lulista. E são pastores que assumiram isso. Então, eu já vi e já conversei com pastores que eles falam assim, Tarcísio, eu sou cristão e para mim o marxismo, ele tem tudo a ver com o evangelho. Como outros cristãos que eu já ouvi dizendo assim, olha, eu sou cristão, mas para mim o cristianismo tem tudo a ver com a ideologia de direita. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando o evangelho e adaptando a essas ideologias. Eles estão misturando, fazendo uma fusão, que é chamada de sincretismo. Então, eles tentam defender as ideologias usando a mensagem de Jesus. E isso está virando uma tradição. Hoje você, principalmente no Rio Grande do Sul, você já tem igrejas que são todas elas bolsonaristas assumidas. Enquanto lá no Nordeste você tem igrejas que são todas lulistas assumidas. Tá? E se você entra lá e você pensa uma ideologia diferente, dane-se se você é cristão. Você tem que entrar na nossa ideologia. Porque a nossa ideologia agora virou tradição. Você entendeu? O céu vai ficar inabitável, por eles pelo menos, né? Mas aí, o que acontece? A gente está agora também sofrendo com uma nova tradição, que é a igreja empresarial. O que é a igreja empresarial? Você está aqui não para conhecer a Cristo, mas você está aqui para acessar coisas inacessíveis do tesouro de Deus. Então você está aqui para fazer network, entende? Você não está aqui para ter comunhão. Você está aqui para você conhecer algum irmão que vai te engajar, que vai te abrir portas financeiras que você vai conseguir. Então, existem reuniões de empresários. Mas essas reuniões de empresários que tem nessas igrejas, em algumas igrejas, não é reuniões de empresários que eles ensinam biblicamente aos empresários ser bons patrões. Que eles ensinam biblicamente aos empresários financiar a obra do reino de Deus. Não! Não tem essa nessas reuniões. O que eles falam nessas reuniões é que esses empresários devem ajudar mutuamente uns aos outros para que ambos venham enriquecer juntos. Isso é ideologia da igreja. Vira um ensinamento, vira uma tradição. E aí, se você chega nessa igreja e você é uma pessoa humilde, o que acontece? Como a prosperidade está ligada com a vida com Deus, com a bênção de Deus, se você chega nessa igreja e você não é próspero financeiramente, você não vai ser bem aceito, tá? E aí a ideia deles é andem com pessoas que sejam igual ou melhores que você, ou seja, pessoas que tenham dinheiro igual a você ou mais dinheiro do que você. Logo, se você é um irmão humilde e você não tem capacidade para fazer riqueza, eles vão te excluir. Você e todos nós. Então, veja bem. Também é farisaísmo. Tudo isso daqui está dentro do que Jesus falou para os fariseus. Tá? É tentar pegar o vinho novo do evangelho e colocar em tradições erradas, antibíblicas, extra-bíblicas, que é o odre velho. Tá? Mas não é só isso. Nós estamos tendo também igrejas que buscam somente o seu próprio bem-estar. São igrejas que têm condição financeira e não mantêm um missionário. São igrejas que têm condição financeira e não faz nenhuma obra social. Ela só pensa em si mesmo. Se sobra um dinheiro no caixa, eles fazem reforma. Eles não investem em pessoas. Eles investem em estrutura. São igrejas que o fim delas é elas mesmas.
Isso está virando também uma tradição. Quando as pessoas vão falar da igreja, elas não falam da mensagem que a igreja prega, mas falam do novo telão que a igreja colocou de LED. Quando as pessoas vão falar da igreja, não vai falar da mensagem que a igreja prega, vai falar dos bancos extraordinários novos que foram colocados na igreja. É uma igreja que o fim dela é o benefício próprio, não é Cristo, não é o Evangelho. E isso também é doutrina de fariseu. Você vê que o buraco é mais fundo, né? Vamos mais fundo? É muito fácil. Agora, esse daqui é o clássico, né? Esse tem tudo quanto é lugar. Que é o quê? Cristãos que acham que vocação de Deus é só trabalho dentro da igreja. Então, logo, se ele não exerce nenhuma função dentro da igreja, para ele não tem nenhuma vocação. Ele não entende que você pode ser um jogador de futebol e a sua vocação é pregar o evangelho no meio desses jogadores. Você pode ser um advogado e a sua vocação é ser um advogado ilibado, santo, onde você vai dar testemunho para os demais advogados que estão ali. Vocação não se restringe ao templo, nunca se restringiu ao templo. Muito pelo contrário, você pode ter uma vocação lá fora, você pode ser um empresário de sucesso e você ter uma habilidade sobrenatural para multiplicar dinheiro e você pode ser um ótimo diácono aqui, um ótimo porteiro ou um ótimo presbítero, evangelista ou pastor. Então, vocação não diz respeito somente ao que a gente faz aqui. Vocação diz respeito ao que a gente tem como propósito de vida. E o que a gente faz aqui é muito pequeno perto do tamanho da vida que a gente vive fora daqui. Você entende? Só que quando a gente entende que vocação é somente o que a gente faz aqui, qual é a ideia das pessoas? Quanto mais eu faço aqui, mais eu estou agradando a Deus. Isso é doutrina de fariseu. Quando as pessoas entendem, olha, eu tenho um bom cargo na minha igreja, então se eu tenho um bom cargo na minha igreja, dane-se o que eu faço fora dela. Dentro dela eu sirvo a Deus. Doutrina de fariseu. Você entende? Isso é terrível. Então, assim, a gente está vivendo nessa época, nesse período, onde as pessoas estão indo a passos largos para o farisaísmo e recusando a doutrina de Jesus. Onde as pessoas querem o vinho novo, mas elas não querem o vinho novo completo. É só a parte do vinho que é saborosa. Transformar? Não. Na verdade, hoje eles querem vir, mas está sem embebedar, né? É como se eles quisessem assim, ó. Eu quero o vinho novo de Jesus, mas eu quero o vinho novo de Jesus em uma porção pequena, a ponto dele ser insignificante para fermentar e me transformar. Entende? Então, é esse período que nós estamos vivendo. E, Tarcísio, qual é a solução? Qual é a solução? A gente tem uma solução, que é Deus trazer um avivamento, mas a gente tem uma solução que é de formiguinha, que é Deus levantar bons mestres e bons pregadores da palavra de Deus. Tá? Se a gente não formar bons ministros, a mensagem do odre velho vai sempre ter mais audiência do que a mensagem do vinho novo. Então, o meu esforço, meu sonho tem sido em formar pessoas, informar pessoas, formar pregadores, formar professores, para que esses professores, esses pregadores, sejam cada dia mais e mais e mais pessoas pregando e ensinando o vinho novo. Existe uma expressão que é muito verdade. A expressão é: quando o justo se omite, o ímpio prevalece. Quando quem tem a mensagem do vinho novo se cala, quem tem a mensagem do odre velho começa a prevalecer. Então, nós precisamos disso, tá? Nós precisamos de formar pessoas. Mas hoje a gente vê também a questão assim, da escolha, da preferência. Hoje nós estamos tendo muito sobre a preferência. Sim. Aquilo que você quer ouvir é o tipo de pregador que você convida. Então, mas aí é que tá. Quando você pega uma pessoa que já é formada, que a mente dela já, a religiosidade já encaixou, é igual eu falei no começo, eu nem tento. Agora, mas existe uma grande leva de jovens que estão buscando conteúdo. E existe um grande número de igrejas que são cruas,
Ao mesmo tempo que existem igrejas que já têm o odre velho e eles não abandonam o odre velho por nada, tem igrejas que o pastor é leigo, o evangelista é leigo, é todo mundo leigo. E eles não têm uma doutrina ainda. E essas igrejas estão aí, só que essas igrejas são pequenas, essas igrejas são mal vistas por nós, que temos mais estrutura, sendo que a gente deveria fazer o quê? A gente deveria ser o braço de formação deles. Pegar, calma aí, o cara abriu uma igreja aqui. Pô, você tem escola dominical? Não, não tem. Pô, vamos implantar uma escola dominical, vamos implantar um seminário. Entendeu? E a gente dá o braço para eles e falar, aqui tem vinho novo, quero compartilhar contigo. Mas o que a gente faz? A gente fecha as portas denominacional e as outras, deixa para lá. Tem muita igreja que quem abre essa igreja, o cara não tem vocação pastoral. O cara é até músico. Daí você fala assim, essa igreja vai fechar. Não, porque ele tem um público. Então, se você apresentar o evangelho para ele, é capaz dele entender e falar, então a minha vocação não é essa. Eu quero passar uma igreja para quem é pastor de ofício. Mas aí a pessoa tem que ser genuína. Não, mas acontece, viu? Acontece. E eu testemunhei isso numa igreja que eu fui pregar em Guarulhos. Essa igreja começou, bem rápido e a gente já termina, tá? Essa igreja começou como? Estava tendo alguns escândalos na sede, e o líder lá, eles tinham um coral gigantesco, tipo, o líder de louvor era muita gente. E todo mundo chegou no líder de louvor e falou assim, abre uma igreja a gente quer você como nosso pastor. Ele era um cara muito amável e tal, mas beleza. Esse cara abriu uma igreja. A igreja começou já com mais de 100 pessoas. Né? Ele até tentou, fez curso de teologia, até tentou, mas ele não tinha vocação pastoral. Só que daí o que acontece? Tudo bem que era da família, né? O sogro dele era um baita de um pastor, que foi meu pastor também. E aí o sogro dele pegou e ele chamou o sogro dele e falou, olha, não dá, para mim não é a minha vocação. E entregou a igreja pro sogro, o sogro toca a igreja hoje, entendeu? Então ele abriu mão, ele entendeu. Mas existem alguns casos, tá? É raro, mas acontece. Mas se a gente não entender e não tentar ajudar essas pessoas, e a gente deixar elas à deriva, entendeu? Pode ser que, talvez, uma igreja que está lá, o cara fala, eu quero então a placa do Ministério de Guaianazes, já tem pastor aí formado, eu não sou pastor, me colocaram aqui. Tem cara que caiu de gaiato, e ele se sente na responsabilidade de tocar aquele barco. Então, assim, tem casos assim, mas o que a gente precisa é formar pessoas, tá? Formar pessoas. Vocês ficaram com dúvida? Tranquilo, 2 versículos só, né? De boa, de boa. Vamos ficar de pé? Bem atual, bem atual. Bem atual. Vamos orar? Pedir para... Não, eu já fui também.